se eu lembro aqui onde que habilita, porque assim, todo Excel ele tem o solver, tá? O solver tá aqui, vocês estão vendo a tela aí, gente? Do Excel? Não, professor. Peraí, deixa eu Não? só... Eu Eu tô. compartilho. Sim, agora sim. Tá vendo aí? Tá. Agora sim. Então, olha só. Tá. Então, estou no Excel, aquela lista de a aula passada, tá? Que eu passei para vocês no arquivo, inclusive. Está aqui como cópia da aula 3/11. Aí você vem na aba Dados, aqui no cantinho vai ter o solver, estão vendo? Professor, aí no seu acho que já tem porque você habilitou. Eu tô tentando achar aqui. Deixa eu lembrar onde que habilita. Vamos lá. Então, quem não tem ali, ó, então confira aí se você tem Excel, tá? Se não tiver aqui, ó, na abinha Dados e Solver, como que a gente habilita? Vamos lá. Arquivo, tá? Anota aí que eu não sei de cabeça não, vou procurando. Arquivo. Aí opções. Opções, tá. Aí depois, deixa eu lembrar aqui onde... e suplementos. Isso, suplementos. Aí depois dos suplementos, ele até tem aqui, ó, suplementos, que o meu, se eu tiver inativado, inativo ele vai estar aqui, mas não é lá que você vai. Você clica aqui, ó, em Here, tá vendo? E aí aqui vai estar o solver, você pega e habilita ele, ó. Tá vendo? Eu consegui habilitar aqui. Habilita, dá o OK, seleciona, dá o OK, pronto. Ok, gente? Então, todo Excel tem isso, tá? Ah, por que ele não vem habilitado? Porque, na verdade, ele é um anexo do Excel e ele é pesadinho. Tanto é que a hora que você for perceber, a hora que você vai abrir o Excel, ele demora um pouquinho mais para abrir, porque ele fica lá carregando as ferramentas do solver, tá? Ok? Tranquilo? Então, olha só. O próprio Excel te fala aqui, solver, o que ele faz? Ó, ferramenta de teste de hipóteses que encontra o valor ideal de uma célula de destino, alterando os valores nas células usadas para calcular a célula de destino. Ou seja, pesquisa operacional. Né? Tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui eu lembro que a gente fez 3 problemas, né? Então, quando você tem um problema em pesquisa operacional, o que você tem que fazer? Você tem que identificar o problema, né? Com base na identificação do problema, você formula o objetivo, analisa as restrições e identifica as variáveis. Tá certo? Ok? Então, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, vamos lá. Aqui vai. Aula, que dia que é hoje? 20. Aula 20/11. Exercício... Dia 10/11. 10/11? Opa. É a vontade de férias, gente. Vontade de regressar para as férias, né? Tá, aula 10/11. Na chamada eu coloquei certo, dia 10. Tá. Então, vamos lá. Onde que a gente estava aqui? Isso. Tá. Então, só vou pegar e copiar aqui para ficar mais bonitinho, tá? Então, eu vou colocar aqui Ctrl+V. Tá. Página inicial. Deixa eu diminuir um pouquinho a letra aqui para ficar melhorzinho. Tá? Ok. Aí, tá. O que a gente pegou aqui? Tá, então a gente... tá lá. Então, a gente pegou as variáveis. Tá, tudo bonitinho. Ctrl+C. Ctrl+V. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Largura original. Tá. Beleza. Só deixa eu diminuir aqui também para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então, olha só. Aqui o que eu fiz? Só dei Ctrl+C, Ctrl+V no probleminha que a gente viu na aula passada. Tá? A parte mais difícil, quando você tem um trabalho aplicado com os conceitos de pesquisa operacional, a parte mais difícil é o que a gente fez na aula passada. Tá? Identificar corretamente quais são as variáveis, identificar matematicamente qual é o objetivo, tá? Identificar matematicamente quais são as restrições. Ok?
Só para a gente estar relembrando, então, olha lá, uma empresa deseja programar a produção de 3 modelos de um produto que requer o uso de 2 tipos de recursos, mão de obra e material. Tá? Então, quais são as variáveis? São os modelos, são os 3 modelos de produto que eu vou fabricar. Tá? Então, que a gente nomeou lá de produto A, produto B e produto C. Tá? Ok? E para se fabricar esses 3 produtos, você tem disponível uma mão de obra e um material. Tá? O material ele é limitado a 200 quilos. Se ele é limitado, logo isso é uma restrição. Limitação, restrição são sinônimos. Tá? É que em pesquisa operacional se usa a expressão restrição, mas restrição entenda-se como limitação. Então, eu sei que o material é uma das minhas restrições. Tá? E a disponibilidade de mão de obra é de 150 horas. Então, né, a quantidade de horas que eu pago para os meus empregados estarem fazendo isso é de 150 horas. Ou seja, eu tenho essa limitação também. Eu não estou disposto a pagar mais horas. Se é uma limitação, logo, de acordo com os conceitos de pesquisa operacional, a gente sabe que isso é considerado uma restrição. Tá? Então, quanto se deve produzir de cada produto para se maximizar o lucro? Então, o objetivo aqui é esse. Ó, né? Então, qual é o objetivo? Maximizar. Tá? Maximizar o lucro. Ok? Tá? E aí tinha dado lá, aqui eu não copiei, mas acho que tinha algum dado aqui. Ó. Ah, tá. Aí tinha esses dados aqui, né? Deixa eu copiar, vai. Ctrl C. Vamos lá. Ctrl V. Vocês vão ver que legal que é isso daqui, gente. Parece que é difícil, não parece? Então, aí foi dado lá, né, quanto se gasta de mão de obra por produto, quanto se gasta por material por produto e qual é o lucro que cada produto gera, tá? Então, só para a gente relembrar também, então, as variáveis eu chamei de XA, XB e XC, ok? Para quê? Para ficar bonitinho lá, né, a nomenclatura. O objetivo, eu transformei isso numa fórmula matemática, lembra-se? Vou maximizar o quê? O lucro dos 3 produtos. Então, eu multipliquei 4 pelo XA. Por quê? 4 pelo XA é o quê? O que é esse 4? É o lucro que o produto A me oferece, tá? Mais o lucro do XB, ou seja, 2XB, ok? Mais o lucro do XC, ou seja, 3 vezes XC. Tá aqui, tá bom? E aqui as restrições. Então, qual é a minha restrição quanto à hora de trabalho? Eu sei que a minha hora de trabalho, para se fabricar o produto A, são 7 horas. Então, 7 vezes XA, mais 3 horas que eu gasto para fazer o XB, então 3XB, mais 6 horas que eu gasto para fazer o produto C. Isso tem que ser o quê? A soma de todas essas horas para produzir esses produtos tem que ser menor ou igual a 150, porque é uma restrição, tá? E o material, a mesma coisa. Eu gasto aqui de material para fabricar o produto 4 quilos, então ficou 4XA. 4 quilos para fabricar o produto B, então mais 4 vezes XB, e 5 quilos para fabricar o produto C, então por isso ficou mais 5XC. A soma de tudo isso tem que ser menor ou igual a 200. Tranquilo? Relembrar aí, gente? Sim, professor. Tá? Sim, professor. Uhum. Vamos jogar aqui para o Excel estar calculando isso, tá? Então, aqui, eu vou criar uma coluna que eu vou chamar aqui de respostas, né? Porque que ele quer? Eu preciso de uma resposta, tá? Então, a resposta é quanto eu vou ter que produzir do XA, do XB e do XC, de maneira que o meu lucro fique maximizado, tá certo? Ok? Então, eu vou chamar aqui, tá? De resposta, deixa até bonitinho. Isso daqui é livre, né? Para você montar do jeito que você quiser, tá? Ok? Então, aqui são minhas variáveis, tá? Então, vamos jogar aqui agora. Vamos jogar aqui agora, matematicamente, vou ter que jogar aqui no Excel a fórmula da minha maximização agora, tá? Então, olha só. Como que eu vou chamar? Vou chamar a fórmula mesmo. Igual 4, não é isso? Ó? 4 vezes o quê? 4 vezes o quê, gente?
4 vezes o quê? 4 vezes A. XA. Isso. 4 vezes A, exato. Que é o quê? Que é o XA. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a célula onde vai estar a resposta do XA. Tá vendo? Ó? Perceberam? Sim. Tá? Mais o quê? Mais o quê? Mais Mais 2 2 vezes B. Vezes onde eu defini que vai ficar a resposta lá do produto B. Tá? Mais o quê? Mais o quê? Mais 3 vezes Vezes XC. onde eu escolhi para ficar a resposta do XC. Tá? Então, aqui vai me dar a resposta. Qual vai ser minha maximização de lucro. Tá? Então, ele vai falar aí qual vai ser. Aí depois vou lá para as minhas restrições. Lembrando, gente, que aqui no Excel ele é fácil, tá? Porque ele tem toda essa máscara aqui, aquela linguagem de programação que eu cheguei a comentar com vocês, que é o Simplex, ela está toda por trás aqui do Excel, tá? Então ele vai facilitar muito a nossa vida. Existem programas, um programa bastante comum, ele chama Lindo, tá? Lindo. É um programa lá de comando, tipo Linux, tá? Para você fazer esses comandos aqui. Aí já é diferente, tá? Para você pegar e informar essas fórmulas, como você vai jogar isso daqui lá nesse programa lindo. Mas, como todo mundo tem Excel, então a gente vai trabalhar por aqui, tá? A ideia é ser prático. Então vamos lá, vamos jogar aqui, ó. Então, Professor, o senhor pode repetir esse último que o senhor fez aí? No objetivo? Objetivo aqui, ó. O que eu fiz, ó? A fórmula lá. 4 vezes o XA. Então, 4 vezes, vamos lá, vai. Igual 4. Por que 4? Porque ele está lá naquela fórmula que a gente fez, ó. Maximização do lucro é o quê? É 4 vezes o XA. Então, o que eu vou fazer? 4 vezes, onde eu defini vai a resposta do XA. Não é isso? Mais o quê? 2, tá? Vezes, onde eu defini que vai o resultado do XB. Mais 3, que é o lucro que o produto C gera, né? Vezes o quê? Onde eu defini que vai o resultado do produto C. Certo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Agora, vamos jogar essas fórmulas também aqui nas restrições. Tá? Então, restrições, como que vai ficar? É igual o quê? É igual o quê, gente? 7 vezes XA. Onde vai lá a resposta do XA. Mais 3 vezes XB. 3 vezes XB. Mais 6 vezes XC. Ok? Tá? Só que aí ele tem uma fórmula ali, né? Menor ou igual a 150. Tá? Aqui eu não vou informar, justamente por essa máscara aí de Excel que facilita a nossa vida. Então, eu só vou dar um Enter, esse menor ou igual a 150, eu vou informar lá quando eu abrir lá o solver, tá? Então, dou o Enter. Aí, vamos lá. Vamos para materiais. Igual a, como que fica? Como que fica, gente? 4 vezes onde fica o XA. Fica o XA, mais 4 vezes onde fica o XB. vezes onde fica o XB, mais 5 vezes onde fica o XC. Isso, tá? Fechei. Aí tem aqui, coloquei a questão de negatividade, tá? A gente não precisa aqui tá colocando nenhuma fórmula. Levanta um pouco na tabela que eu não estou vendo o finalzinho da tabela. Oi? E aí? Levantou muito. Então, o Excel aqui, negatividade, eu não vou precisar colocar nenhuma fórmula aqui, tá? Porque a máscara do solver vai mostrar isso pra gente, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos resolver. Então, vamos lá na aba dados e chama o solver. Chamamos o solver. O solver significa aí uma tradução livre, solucionador, resolvedor, alguma coisa nesse sentido,
tá? Então, vamos lá. Olha só o que o solver pede. Definir o objetivo. Então, eu vou informar o que aqui para ele? Vou informar onde está a célula que eu representei matematicamente a fórmula do meu objetivo. Tá aqui, ela. Ó, objetivo. Tá aqui. Então, ó, selecionei. Tá bom? Então, qual é meu objetivo? É maximizar? É minimizar? Ou é um valor exato? Eu quero que alcance um valor exato. Tá? No caso, né? No nosso problema é maximizar. Então, seleciono aqui maximizar. Então, o Excel já vai trabalhar, olha. Eu vou ter que trabalhar para maximizar essa fórmula que ele me pôs aqui. Tá certo? Tranquilo, gente? Tá? Aí depois eu vou colocar o quê? Alterando células variáveis. Então, o próprio Excel me dá uma dica aqui. O que eu vou selecionar aqui? Onde estão as minhas células que representam o quê? As minhas variáveis. Onde estão? Aqui, ó. Onde eu defini que eu vou colocar a resposta delas. Olha lá, as 3. Tá vendo? Ok? Dou Enter. Opa, fechou. Calma aí, gente. Dado, solver. Tá lá. F3. Deixa eu... Isso, F11 tá certo. Tá? F11 é F13. Tá certo? Tá. Então, tá definido aqui onde eu escolhi que vai ficar o resultado das variáveis, não é? Que no caso as variáveis desse problema é o quê? A quantidade que eu vou produzir do produto A, B e C, tá certo? Ok? E agora, sujeito a restrições. Então, tudo isso está sujeito às restrições que eu identifiquei que tem no problema, não é? Então, quais são as restrições? Então, vou adicionar. Vem aqui, adicionar. Restrição número 1. Onde está matematicamente representada a minha restrição número 1? Tá aqui, ó. Tá? Essa restrição, ela tem que ser o quê? Ela vai ter que obedecer qual condicional? Olha lá. Menor ou igual a 150. Então, vem aqui e seleciona. Ó. Ele já está aqui, inclusive. Maior ou menor ou igual a 150. Ok? Tem outras opções, olha lá. Tem igual, tem maior ou igual, tem número inteiro, tem número binário e tem número diferente. Tá? No caso nosso aqui, é menor ou igual a 150. Aí eu tenho mais uma, não tenho? Então eu vou adicionar. Tá? Vou estar adicionando. O que eu vou adicionar? Onde está representada a fórmula matemática que eu informei por Excel que vai estar lá. Tá? Tá aqui, ó, selecionei, estão vendo? Essa restrição, ela é o quê? Ó? Menor ou igual a 200. Então aqui, ó. Então essa célula tem que ser menor ou igual a 200. Tá certo? Ok? Essas são as duas que eu tenho. Só que eu vou adicionar mais uma aqui. Qual que eu vou adicionar? Qual que eu posso estar adicionando aqui? Eu vou adicionar mais uma que eu quero. Porque o que acontece? A hora que ele vai calcular esses problemas, né? Além de ter aquela restrição de negatividade, ou seja, ele pode estar considerando uma produção negativa, eu sei que isso não existe, matematicamente é possível, tá? Mas a gente vai considerar isso como uma restrição, já vou mostrar para vocês. Então, uma outra restrição a ser considerada é a negatividade. Só que tem uma outra que eu tenho que considerar também. Qual é? Números inteiros, tá? Porque, ó, a hora que ele estiver fazendo o cálculo, ele pode identificar, bom, para mim maximizar esse resultado seu, eu tenho que produzir 0,70 do produto A. Para mim não interessa isso. Para esse problema, eu sei que número quebrado não vai adiantar. Então, eu vou colocar o quê? Uma restrição, não é? Que tem que ser número inteiro, tá certo? O que tem que ser número inteiro? Essas respostas aqui, ó. Então, a quantidade que eu vou produzir do produto A, do produto B e do produto C, eu sei que elas têm que ser o quê? Números inteiros. Inteiro? Isso, tá vendo? Olha lá, então eu informei, ó. As células onde vão as respostas, elas têm que ser números inteiros. Tá bom? Ok? Então, fechei. Tá? Aí, olha só. A restrição de negatividade está aqui, ó. Tornar variáveis restritas não negativas. O que é não negativa? Negatividade, 0. Positivo.
Exatamente, positiva, não negativa é negatividade. Ou seja, é positivo. Tá certo? Então tá aqui bonitinho, legal, tal. Tá aqui bonitinho, legal. Aí o que eu faço? Venho e mando ele resolver, ó. Resolva isso para mim. Tá? Aí ele informa, ó, o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Tá? Então, já tem a resposta aqui. Se eu quiser, eu posso mandar ele gerar um relatório também. Tá? Como que eu mando ele gerar um relatório aqui? Ó, resposta, seleciono a resposta. Tá? E, ok. Certo? Então, ele gerou um relatório. Mas a resposta já está aqui, ó. Então, para que eu maximize o meu resultado, de acordo com essas variáveis, o que vai acontecer? Eu vou ter que vender 50 produtos B. Nenhum produto A, nenhum produto C. A maneira de eu maximizar o meu resultado é vender apenas produtos B. Tá? Qual vai ser o meu lucro? 100 nessa situação. 100. Ok? Quantas horas, aí olha as restrições, vamos ver se mostrou lá. Quantas horas serão trabalhadas? 150, ó, meu limite. Tá? Quantas horas, quanto eu vou usar de material? Meu limite também, 200. Tá certo? Tranquilo? Eu vou deixar aqui grifado, ó. Vamos deixar grifado. Professor, como que o senhor deixou a fórmula da... O senhor não fez a fórmula da negatividade? Fiz. Por que está em branco? Na verdade, é um tiquezinho lá. Lembra a hora que eu volto lá e já mostro para vocês. Tá bom, professor. Tá? Então, aqui, então ó, o que está grifado aqui é a resposta, tá? Mas olha só que interessante. Vamos alterar esse probleminha um pouco. Ó. Então, anotem aí. Então, aqui o que ele falou? Você vai ter que produzir só produto B para maximizar o seu lucro. Tá? Mas, vamos supor que eu crio uma outra restrição. Vamos supor que o problema fosse o seguinte. Como eu maximizo o meu lucro, com tudo isso que eu já tenho, mas eu tenho que produzir e vender pelo menos 5 produtos de cada um. Pelo menos 5 produtos de cada um. Então, como que eu faria? Eu venho aqui em dados, vou lá no solver, tá? Ele já está aqui. Vou colocar mais uma restrição, então, adicionar. Não é? Eu vou pegar e vou informar, olha, as minhas respostas, né, de quanto eu vou produzir, elas têm que ser o quê? Maior ou igual a, no nosso exemplo aqui, 5. Isso exatamente, maior ou igual a 5. Tá? Ok? Então, tá lá. Só para me mostrar aqui, onde que está a marcação aqui no Excel da restrição de negatividade, que o colega acabou de perguntar, é esse tiquezinho aqui, ó. Tá? Se eu deixar sem o tique, ele vai poder trabalhar com número negativo. Se eu deixar ele aqui, ele vai falar só número positivo, tá? Ok? Beleza, professor. Colega? Então, eu não tenho que criar uma fórmula matemática lá, tá? Ok? Tranquilo? Beleza. Então, vamos resolver. Esse exercício aí, porque eu não consegui acompanhar direito. A gente tem mais 2 para fazer. Eu vou fazer os 2 na sequência e depois disponibilizo para vocês, tá? Beleza. Mas a maneira de fazer é a mesma, dá para pegar. Então, vamos lá, vamos resolver, então, agora com essa variável, tá? O solver encontrou uma solução de número inteiro dentro da tolerância. Todas as restrições foram satisfeitas. Vou mandar gerar um relatório, ok? Tá? Olha só, olha como mudou, tá vendo? Então, agora, a hora que eu coloquei uma restrição, como que eu maximizo isso daqui? Então, considerando agora que eu quero produzir pelo menos 5 de cada produto, eu estou falando, olha, então nessa situação, a situação ótima, não é aquela expressão que vocês veem lá em pesquisa operacional na teoria com o professor, esqueci o nome, é o Camacho, não é? O professor Camacho? O negócio internacional é Camacho. Não, o pesquisa operacional. É o POP, isso. Ah, Professor Pop. Isso, então, solução ótima. É isso daqui, ó. Então, qual é a solução ótima? É essa, para esse problema, tá? Produzir 6 produtos A
26 produtos B e 5 produtos C. Nessa situação, qual vai ser o meu lucro? R$91. Tá bom? Ok? Nessa situação, eu vou usar quanto de mão de obra? 150, que é meu limite. E eu vou usar quanto de matéria-prima? 153. Estão vendo? Olha o tipo, olha como esses problemas de pesquisa operacional podem ajudar vocês, ó, aí trabalhando com finanças corporativas. Olha o tipo de problema. Esse, é claro, é relativamente simples, mas se a gente for fazer na mão já fica complexo. Mas a hora que você identifica isso, você consegue até identificar, pô, será que para mim ter uma solução ótima de maximização de lucro, considerando essas variáveis, essas restrições que eu tenho, será que eu preciso ter 200 quilos de materiais lá? Já tenho uma economia aqui, eu sei que se eu tiver 160 quilos, atende. Tá vendo? Acho que nesse exemplo aí ficou mais viável que o primeiro, né, professor? O outro gerou mais lucro, né? O outro gerou 100 de lucro. Sim, mas em compensação, esse daí você vendeu todos os produtos, não utilizou todo o material. É que assim, esse lucro foi menor do que o outro, né? Então, assim, você tem que ver quais são as restrições. Você entendeu? Então, assim, porque pode haver situações que você é obrigado a manter pelo menos uma quantidade de produto. Isso é comum. Vocês, daqui a alguns semestres, vão estar aí no mercado, né? Vocês sabem que, ainda que sua empresa, talvez vocês já tenham visto isso em marketing, planejamento estratégico. Se sua empresa tem um mix de produtos, ainda que alguns produtos dela não sejam lucrativos, talvez seja interessante mantê-los no mercado, por questão de marketing, por questão de planejamento estratégico, tá? Que aí já foge um pouquinho da minha alçada, mas os bambambam de marketing, planejamento estratégico vão saber responder o porquê que, ainda que não seja financeiramente tão atrativo ter um produto na prateleira, é importante que tenha um produto lá, mesmo que ele saia pouco. Então, seria esse tipo de restrição que eu coloquei aqui no segundo exemplo, adicional a ele, né? Então, ó, eu quero pelo menos produzir 5. Tá vendo? Professor, é bastante comércio que a gente vê, né? Com relação Isso. ao que o senhor falou de ter algum produto que tem ali, né? Exatamente. E aqui você brinca, né? Você brinca aqui do jeito que você quiser, tá? No solver. Então, ó, vamos lá de novo, ó. Vamos alterar a variável aqui, ó. Então, eu já sei que ele está aqui, né? Deixa eu excluir essa última variável. Vamos supor que você quer aqui agora adicionar. Então, que você quer falar? Eu quero que eu venda pelo menos, ali foi o pelo menos, né? Mas eu quero que eu venda X, o XA, ele tem que ser exatamente igual a 3. Então, vamos supor que você tem uma situação em que você tem que vender igualzinho a 3, tá? Então, aqui vai ser igual a 3. Então, você está colocando agora como uma condição. Ó, produto XA, eu quero vender 3. Produzir e vender 3. E o XC... Tá, então, vamos lá. Adicionar, tá? E o XC... Aí pode ser maior ou igual a 5. Vamos ver o que acontece aqui. Maior ou igual a 5. Aí ele pode ser maior ou igual a 5, ou seja, pelo menos 5. Ok. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Resolver. Tá certinho. Resolver. Resposta. Ok. Olha lá, mudou a configuração, tá vendo? Então, agora eu vendo 3 produtos A, 33B e 5C. Essa é a situação ótima. Essa é a resposta ótima para esse tipo de problema. Tá? Nesse caso, já vou usar mais materiais. Olha lá, 169. Então, tudo em função da restrição. Né? Tranquilo, gente? Gostaram? Tranquilo, professor. Eu achei bastante interessante. Tá? E aqui tem o relatório de respostas que o Excel gera. O relatório de respostas 4, 3 e 2. Ó. Então, olha lá. Aí ele dá aqui, ó. Tá? Só para vocês verem. Lá já tem a resposta, mas aqui ele dá. E aí você consegue manipular isso daqui do jeito que você quiser. Tá? Então, ele está falando lá. Produto A, vou vender 3. Ah, não. Aqui é células variáveis. Né? Tá?
Isso o vender 6, produto P26, produto C5, tá bom? Aqui tem algumas informações estatísticas, tá? Mas ele te gera isso daqui também, tá? Ok? Célula objetivo, né? Então, 93, então, esse último que a gente calculou, a gente identificou que vai ter 93 de lucro, maximização mais alta. Então, olha só, olha que interessante aqui, isso daqui, ó. Então, o relatório criado, tá? O resultado, tá? Todas as restrições e condições foram satisfeitas. Olha lá, mecanismo do solver. Ele usou o quê? O método não linear, tá? Para calcular isso daqui. Tempo da solução, menos de 1 segundo, bem menos de 1 segundo. Ele fez 2 interações para resolver aí essa resposta, tá? Aqui tem a escala de precisão, tá? Tem tudo detalhes aí estatísticos. Mas, na verdade, aqui já te atende, ó. Ele já te dá a resposta. Certo? Ok? Tranquilo, gente? Dúvidas? Tranquilo, professor, tranquilo, não? Legal, né, gente? Ah, professor, tem que fazer mais pelo menos uns 2 aí, 2, 3. Eu ia falar isso agora, porque para decorar tudo isso. Então, mas aí isso daí é com vocês depois, né? Aí vocês podem repetir o mesmo problema, inclusive, né? Isso, não. Você só mandando Não, esse Excel aí pra gente, já era. Então, vamos lá. Então, problema 1 da semana passada. Agora, problema 2. Lembra que a gente fez 3 problemas? Tá? O segundo problema, se eu não me lembro... era esse daqui. Se eu me lembro bem, era esse. Esse daqui mesmo. Então, vou dar o Ctrl C. Tá? Cadê? Esse monte de relatório aqui enche o saco. Tá? Vou fazer o seguinte aqui. Ó. Eu vou deletar esses relatórios, tá? Que é mais estatístico, lá já tem a resposta e depois, na hora que vocês tiverem, deixa eu excluir. Então, vamos lá. Aula 10 do 11. O pessoal tá pintando aqui em casa hoje. Uma empresa de pintura começou a pintar hoje aqui. Tá um cheiro de tinta, gente. Ainda que seja... Eles dizem que é sem cheiro, mas sempre fica um cheirinho, né? Aula 10 do 11, exercício 2, tá? Vamos lá. Deixa eu deletar isso daqui para não ficar me enchendo o saco aqui. Deixa eu botar aqui. Vou fazer o seguinte. Aqui lá tem coisa. Calma aí que eu tô conseguindo, tá? Isso, aí. Pronto, fica mais fácil para copiar aqui, tá? Então, Ctrl C. Então, exercício 2. Deixa eu colar aqui, Ctrl V. Deixa eu fazer ficar menorzinho para ficar mais bonitinho. 14. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais legalzinho. Tá, acho que tá bom. Tá, então, já a gente lê ele. Vou copiar tudo que a gente fez aqui na aula passada, tá? Então, tudo isso daqui é Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V do que a gente fez na aula passada. Deixa eu acertar aqui, deixar pequenininha. Tá. Então, acho que é isso. Tá. Deixa eu acertar aqui. Claro que aí você, com o tempo, você deixa uma planilha legal, né? Tá? Não vou ficar segurando vocês aqui para ficar pintando, tá? Mas aí você vai fazer para o seu chefe, é claro. Você faz um negocinho legal. Mas só lembrando aqui, ó. Então, vamos lá. Uma empresa fabrica os produtos P1 e P2. Então, 2 produtos. O lucro do P1 é 1.000 e do P2 é 1.800. A empresa precisa de 20 horas para fabricar um P1 e de 30 para fabricar o P2. O tempo anual de produção disponível para isso é de 1.200 horas.
A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades P1 e de 30 unidades P2. Qual seria o plano de produção para que a empresa maximize o seu lucro nesses itens? Olha que interessante, né? Tá? Então, a gente identificou que a gente tem duas variáveis, produto 1 e produto 2, tá? Então, eu vou selecionar aqui onde eu quero que seja o resultado, tá? De quanto eu vou ter que produzir do 1 e do 2. O meu objetivo está aqui, então a gente identificou que é maximizar, né, o lucro dos dois, fabricando os dois produtos. O produto 1 me dá um lucro de 1.000, por isso ficou 1.000 vezes x1, mais 1.800, que é o lucro do produto 2, então ficou 1.800 vezes x2. Tá? Então aqui eu já vou escrever a minha fórmula matemática que representa o meu objetivo. Aqui ele vai me dar o resultado de qual vai ser esse lucro, né, dentro da solução ótima. Então vai ficar como, gente? 1.000 vezes x1 mais 1.800 vezes x2. 1.000 vezes onde vai o x1. Só lembrando, não é vezes esse daqui, tá? Senão aí dá zebra, tá? Olha lá, tá vendo? Deu errado, ó. É onde eu defini que vai ser o resultado lá do x1, tá? Então, 1.000 vezes onde eu defini que vai o resultado do x1, mais 1.800 vezes x2. Pronto. Ok? Tá? Então, eu vou deixar amarelinho já para marcar onde eu quero que apareçam os resultados, tá? Aqui. Aí, vamos representar aqui matematicamente as horas, né? Então, como que vai ficar? Minha restrição de horas matematicamente. 20 vezes onde vai o Igual, x1. sempre o sinal de igual, tá? Igual, né? Igual. 20 vezes onde vai o x1. Mais 30 vezes onde vai o x2. Tá? Então, dou lá, fecho lá, certo? E agora, da demanda, como que fica a minha restrição? Igual. 40, né? Não. Não. Igual Igual a x1. 40? Não, Igual igual x1. Já tá ali já, igual x1. Isso, Ah, sim, só sim. igual x1, tá? E a demanda P2 vai ser igual ao quê? Igual x2. Igual x2. Tá? 2. Começando a entrar na cabeça esse negócio. Oi? Então, fechou aqui, ó. Tá? Então, onde está amarelinho vai ter que ser a resposta. Tá? E aí, depois, não tem graça, porque ele torna as coisas muito rápidas, muito, né? Mas vamos lá, né? Então, vamos lá. O que a gente faz? Com a B, eu vou ter que habilitar esse software? Você tem que habilitar, igual eu mostrei no começo. Tá? Toda que eu abrir, eu vou ter que habilitar o software. Não. Se habilita uma vez, aí ele está habilitado já. Olha lá, tá vendo? Ó, dados. Aí vou agora no software. Aqui você não está habilitando, aqui você está trabalhando com ele, tá? É porque eu abri agora a planilha aqui, não tá mais, não. Está lá na aba dados, ó. Você tem que selecionar dados. Vai estar lá no cantinho, pequenininho. Não tem que habilitar toda hora, não. Tá? Então, eu vou selecionar a célula aqui, onde eu quero que ele calcule o meu objetivo. Tá aqui, ó. Não é? Selecionei. O que eu quero? Maximizar. Tá? Aí, aqui, que eu vou fazer? Vou selecionar as minhas variáveis. Então, alterando células variáveis. Aqui, ó. Selecionei as duas células, tá vendo? E aí, vou incluir as restrições agora. Adicionar restrição. Então, a restrição número 1 está falando o quê? Vou pegar a célula onde vai ficar o resultado da restrição de horas, que é a minha restrição número 1. Ó. Selecionei a célula. A restrição é o quê? Menor ou igual a... Então, ó, aqui já está. Menor ou igual a 1.200. 1.200. Então, adiciono. Aí vai para a próxima. Qual que é a próxima? Aqui é a célula. O que ele está falando para mim? x1 Menor ou igual a... é igual a 40. Igual a 40. Então, vou lá. Menor ou igual a 40. Adiciona a próxima. Tá?
onde eu selecionei para ser lá o resultado da demanda do P2. Isso tem que ser o quê? Menor ou igual a 30. 30. Tá? Aí ele deu OK, porque finalizou. A de negatividade não preciso colocar, porque esse tiquezinho aqui está falando, ó. Está considerando aí a negatividade, tá? Tranquilo? Ah, tá. Vamos colocar mais uma, né? Tem que ser número inteiro, né? Senão ele vai falar, você vai produzir 1,78. Então, vamos adicionar mais uma restrição aqui. Então, o que é? O resultado de quantidade de produção do produto 1 e produto 2, eles têm que ser números inteiros. Então, vamos lá. Ok. O que eu faço? Peço para ele resolver. Olha que beleza. Tá? Aqui ele tem os métodos de resolução, tá? O não linear, exponencial, ao simplex que eu falei para vocês. Tá? Mas o que acontece? Pode deixar aqui, tá? Porque se é um tipo de cálculo, o Excel está melhorzinho um pouco agora. Antigamente ele não calculava não linear. Só essa linguagem simplex que eu tinha falado para vocês na aula passada. Mas já está um pouquinho mais avançado. Então, se tiver no não linear, ele consegue calcular simplex. Então, dependendo do tipo de problema, se ele for não linear, for exponencial, ele vai conseguir calcular simplex, porque é um linguajar mais simples. Mas se tiver como simplex e o problema que você resolveu aqui é exponencial, ele não vai conseguir calcular, tá? Você vai ter que fugir aqui para o não linear, tá? Ok? Então, vamos mandar resolver. Vamos lá? Resolver, tá? Respondeu, o solver encontrou uma solução, tá? Que ele me deu. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Se eu quiser o relatório de resposta, seleciono aqui e dou OK. Ele vai me selecionar, tá? Eu não vou pedir não para ficar gerando a abinha lá. Então tá lá, OK. Tá certo? Então olha só, qual é a maneira de eu maximizar o meu resultado de acordo com essas variáveis? Eu vou ter que produzir e vender 15 produtos 1, 30 produtos 2. A hora que isso ocorrer, eu vou ter um lucro de 69 mil, tá? Quantas horas eu vou gastar? Exatamente 1.200. Tá certo? Ok? Tranquilo? Certo. Tranquilo. Tá? E aí, ó, aqui ele mostra, né? Que ele dá um repeteco na resposta que foi aqui. Mas é só para você comparar que está dentro da restrição que você colocou. Você colocou que o X1 tinha que ser o quê? Menor ou igual a 40. Lá foi respeitado. Deu 15. Tá? Ó, X2 menor ou igual a 30. Ó, foi respeitado. Gostaram, gente? Facilita muito, professor, mas é meio complicadinho ainda para decorar. Mas não precisa decorar, não. Tá? Ok? Tranquilo? Quem tentou fazer na mão aí? Alguém falou que tentou fazer na mão. Você é louco, a gente é maluco isso aí. O que achou aqui dessa ferramenta? Ô, professor. Sim? Professor? Sim, estou escutando. O senhor jogou alguma fórmula na X1 e na X2? Eu fiquei em dúvida agora. O que eu estou fazendo aqui? Não, aqui não tem fórmula não. Aqui é a fórmula aqui é o solver que me colocou. Tá? Olha lá, E como que ele achou esse 15 e 30? Ah, ele vai fazendo os cálculos dele lá, né? É justamente isso que a gente quer que ele calcule, né? Mas o senhor colocou alguma coisa nessa célula para ele achar? Não coloquei nada. Eu falei para ele, ó, eu quero que você me dê a resposta nessa célula. Foi isso que eu falei para ele, mas não tem fórmula aqui não. Entendi, professor. Bacana. O objetivo já tem a fórmula, olha lá. Tá vendo? Ó, selecionei o objetivo, tá lá a fórmula que eu pus, ó. Aqui tá lá a fórmula das restrições, tá vendo? Olha o resultado. Eu só condicionei e falei, olha, Excel, quero que você me dê o resultado nesse quadradinho aqui. Tá? Beleza, Certinho? professor. Alguém aí já conhecia isso? Na aula passada, ninguém falou que conhecia, mas agora vendo, alguém lembrou se já conhecia isso ou não?
Gente, vocês não sabem... Nunca tinha visto isso. Vocês não sabem o quanto vocês vão estar na frente de saber que você tem uma ferramenta dessa para resolver problema aí como administrador, tá? Porque, olha só, você não consegue... você fala, não gosto de finanças, não vou trabalhar em finanças corporativas, né? Estou fazendo essa disciplina porque está no curso, tem que fazer. Mas esse tipo de... o que vocês estão aprendendo lá em pesquisa operacional com o professor Kopp, né? E a gente está vendo a aplicação aqui voltada para finanças, e o uso dessa ferramenta do Solver, ele te proporciona soluções fantásticas para você estar trabalhando em qualquer hora, em qualquer área de administração, tá? Não só em finanças. A lógica vai ser a mesma. Você só vai adequar o problema à lógica de pesquisa operacional que o professor Kopp está passando para vocês, com a ferramenta aqui que eu estou apresentando para vocês. Tranquilo? Eu gosto disso porque eu fico feliz que vocês vão estar saindo da faculdade aí na frente de muitas pessoas, só de saberem disso, sabia? Bacana. E eu quero ver... Bacana, hein? Eu quero ver vocês lá fora prósperos. Vocês têm que ser prósperos. Né? Então, vamos lá. Inserir. Vamos lá, mais uma planilha aqui. Vamos lá. Então, agora o último problema. Aula 10 do 11, né? Aula 19 do 11. 10 do 11, exercício 3. Tá. Então, vou copiar. Esse era o exercício mais complexo, né? Que a gente viu na aula passada, lembra? Vamos lá. Eu tô com esse aqui aberto agora, esse aí. É. Tava tentando fuçar nele. Acho que eu vou acompanhar esse aí. Ctrl V. Vamos deixar aqui menorzinho para ficar mais bonitinho e tal. Acho que aqui eu preciso aumentar porque não coube tudo. Isso. Tá. Aqui está o enunciado do problema, tá? Da aula passada. Vamos copiar aqui a tabelinha, né? Faz parte do enunciado, lembram? Tá? Ctrl V. E é isso, legal, já sai no tamanho bonitinho. E aqui vamos pegar as fórmulas que a gente chegou na aula passada, né? É assim, o mais difícil, gente, é essas fórmulas doidas aqui, ó. Né? Você transformar um problema numa fórmula algébrica, né? Que é o que vocês estão vendo com copy, né? Não é isso? Transformar o problema, um problema real, igual, eu não lembro quem falou, se foi o Cláudio que falou, ó, problema real. Lembra? Ano passado? Então, a parte mais difícil, na verdade, é isso que vocês estão vendo com copy. Transformar um problema real em funções algébricas, que foi o que a gente exercitou aí na aula passada. Aí depois o Excel é só... Vamos lá, deixa eu diminuir aqui para ficar bonitinho. Ai, caramba. 14. Tá, legal. Então, vamos lá. Tá tudo aqui. Então, essas são as fórmulas algébricas que a gente chegou, né, na aula passada. Deixa eu deixar aqui. Só um minutinho. Texto. Ok, pronto. Aí, ficou mais legalzinho assim, né? Tá. Um pezinho. Então, vamos lá. Lembrando o problema. Uma empresa de propaganda, esse problema é complexo, hein? Uma empresa de propaganda deseja planejar uma campanha em 3 diferentes meios: TV, rádio e revistas. Pretende-se alcançar o maior número de clientes possível. Sabe-se que, a empresa... Então, assim, a gente já sabe aí quais serão as nossas variáveis, né? Tá? TV, rádio, revista, então já a gente vai verificar isso aí. Então, sabe-se que, a empresa não quer gastar mais de R$800 mil. Então, esse é o limite orçamentário dela, tá?
Deseja-se pelo menos 2 milhões de mulheres atingidas. Então, espera-se alcançar 2 milhões de mulheres nessa campanha aí de propaganda, tá? O orçamento é limitado a R$500 mil com TV. Então, além de ter um orçamento máximo para essa campanha, aí tem os suborçamentos. Então, gastar no máximo 500 mil com TV, tá? E aí tem mais algumas condicionais. Se quer no mínimo 3 veiculações no horário normal da TV, então tem que ter pelo menos isso, pode ter mais. Quer no mínimo 2 veiculações no horário nobre da TV, então pelo menos 2, pode ter mais, mas pelo menos 2. Entre 5 e 10 veiculações no rádio e em revistas para cada meio de divulgação. E aí o estudo de mercado, né, fez lá e resultou nisso daqui. Tem os custos do horário da TV normal, da TV nobre, da rádio, da revista. Qual é o número de clientes atingidos na TV normal, no horário nobre, no rádio e na revista? Qual é o número de mulheres atingidas na TV normal, no horário nobre, na rádio e na revista? Tá bom? Então, quais são as nossas variáveis que a gente identificou na aula passada? Então, são as exposições no horário normal da TV, as exposições no horário nobre, as exposições em rádio e as exposições em revista, tá? Nosso objetivo, maximizar exposições, né? Respeitando aquelas limitações, tá certo? Então, aí tem a formulinha que a gente montou na aula passada. Quais são nossas restrições? Então, lá, gasto total, quantidade de mulheres atingidas, gasto com TV, quantidade de veiculações no horário normal da TV, quantidade de veiculações no horário nobre, veiculações em rádio, veiculações em revistas. Então, tudo isso a gente viu na aula passada, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos lá. Vamos identificar aqui respostas, tá? Então, eu vou querer que as respostas das variáveis estejam aqui. Vou grifar aqui em amarelinha, tá? Olha lá, tá em branquinho. Eu quero que apareça aqui, tá? Não tem fórmula nenhuma, igual o colega perguntou, qual é a fórmula? Não tem. Eu só defini, ó, Excel, você vai responder para mim aqui, tá? Então, vamos ver aqui, né? Vamos definir aqui como o local de resposta da minha maximização, ou seja, qual vai ser o número ótimo de quantidade de exposições que eu vou ter que fazer dentro dessas condicionais, tá certo? Então, eu vou deixar aqui como amarelinho, né? E aqui eu vou ter que colocar a fórmula. Qual que é a minha fórmula matemática? Igual quê? 400 mil 400 mil vezes posição vezes do X1. Isso, ó, a posição do X1, tá vendo? Ó? Olha lá, bem lembrado. Não é o X1. É onde eu defini para ser a resposta do X1. Mais o quê? 900 mil vezes a posição do X2. Vezes posição do X2. Mais 500 mil vezes a posição do X3. mais 200 mil vezes a posição do X4. Pronto, tá lá. Então, aqui ele vai me dar essa resposta, tá? E aí, aqui quanto às restrições. Então, vamos jogar as restrições aqui. Então, tenho gastos quanto restrições. Tá? Deixa eu já selecionar aqui para ficar bonitinho lá. Tá aqui. Tá, vou deixar em amarelinho, bonitinho, para vocês verem que a resposta vai aparecer no amarelinho, né? Tá? Senão não destaco, aí apareceu a resposta mesmo, tá? Tá tudo em branco lá ou tudo zerado. Então vamos lá. Gasto total é igual o quê? É igual o quê? 40 mil vezes posição do X1. Vezes posição do X1 mais 75 vezes posição do X2. vezes posição do X2 mais 30 mil vezes a posição do X3. mais... Aí acabou, né? Não, Ah, não, pera lá, 15 mil vezes a posição do X4. vezes posição do X4. Tá, então tá aqui.
Agora, restrição da quantidade de mulheres atingidas. É igual ao quê? 300 mil. Posição do X1. Posição do X1. Mais. 400 mil, posição do X2. Mais. 200 mil, posição do X3. Mais. 100 mil, posição do X4. Tá, ok. Gasto com TV vai ser igual ao quê? Como? Vai ser o quê, gente? Menor ou igual a 800, né? Ah, não. Não. Eu estou fazendo aqui. 40 mil vezes posição do X1 mais 75, posição 2. vezes X2. Pronto, legal. Tá. A veiculação em horário nobre vai ser qual? Igual ao quê? Posição do X1. X1. Só isso. Horário nobre vai ser qual? Igual? Posição do X2. Isso. Tá. Ah, aqui, hein? Aqui tem um bode, hein, gente? Aqui tem um bode. E esses 5 aí que me... Pois é. E aqui vai ser igual a quem? Esse daqui... 5 menor ou igual a X? Posição do X3? Então, igual ao X3. O bode vai vir depois, tá? Vamos ver lá. Igual ao X3. Porque só tem a variável X3, tá vendo? É igual ao X3. Né? Aí igual aqui, igual o quê? Posição X4. X4, só isso. Mas a gente vai ter um bode depois aí. Mas isso vai berrar. Até cocei a cabeça aqui agora, hein, gente? Mas vamos lá, a gente consegue. Então, beleza. Tá tudo aqui, formulinhas. Então, quem que eu chamo? Super Solver. Né? Então, vamos lá. Esse é um super-herói mesmo. Ixi, Solver. Candidato a vereador de Mogi. Pois é, esse resolve, hein? Esse resolve. Tá. Então, vamos lá. Vamos definir aqui onde vai ficar o resultado do objetivo. Tá lá. Então, definir o objetivo. Tá aqui, ó. Falei que era aqui. Então, selecionei e dou Enter. Então, dei o Enter lá, tá? L22, certinho. Eu quero maximizar, então, resultado de maximização. Quais são as minhas variáveis? Então, vou selecionar lá as variáveis, ó. Onde eu quero que ele dê o resultado, tá? E vou colocar agora o quê? As restrições. Então, vamos adicionar as restrições. Tá? Vamos lá. Deixa eu subir aqui, porque é aqui que a gente vai usar e vai precisar ter isso daqui em mente. Então, tá aqui as restrições. Então, a restrição número 1, o resultado dela vai estar aqui, ó, tá? De acordo com o que está informado ali, o resultado dessa célula vai ter que ser o quê? Menor ou igual a 800. Então, menor ou igual a 800 mil. 800. Pronto. Então, vamos adicionar o próximo, tá? O resultado dessa vai ser aqui. De acordo com essa restrição... Tem que ser maior ou igual a 2 mil. Maior ou igual a? 2 milhões. 2 milhões. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá. Adicionar. Tá. A próxima restrição é essa daqui. Né? Gasto com TV. Então, selecionei onde eu quero que dê a resposta. De acordo com essa restrição, tem que ser o quê? Menor ou igual a? Igual a 500. 500 mil. Adiciona o próximo. Tá? Aí, a próxima restrição, horário normal de TV. Seleciono onde eu quero que dê a resposta. De acordo com a restrição, vai ter que ser maior ou igual a? 10. 3. 3? Isso aqui, ó. Olha lá. Não, tô logo embaixo, professor. Tá. Ok? Tá. Depois a próxima restrição, X2, que é o horário nobre, tem que ser o quê? Maior ou igual a? 2. 2. Adicionar. Tá. Aqui que vai ser o bode, hein, gente? Então, olha só.
eu sei que essa célula aqui, ela vai ter que ser o quê? Eu sei que 5, aliás, tá aqui. Eu sei que 5 é menor ou igual a 3, a x3, não é isso? Isso. Não é? Então, eu sei que o x3 tem que ser o quê? Essa célula do x3, ela tem que ser o quê? Maior ou igual a 5. Maior ou igual a 5. Tá? Para atender esse lado dessa condicional. Só que aí eu vou ter que atender o outro lado. Então, eu vou ter que fazer duas condicionais, aqui vou ter que jogar para o solver, duas situações. Da mesma maneira, eu sei que essa célula aqui, ela tem que ser o quê? O x3 tem que ser o quê? Menor ou igual a... Menor ou igual a 10. Isso. Tá vendo? Então, ainda que aqui, matematicamente, eu expressei só uma fórmula, né? No Excel, lá no solver, eu tive que destrinchar em duas partes, tá? Ok? Agora, a veiculação em revista, o resultado vai ser aqui. Eu sei que esse resultado, que é o x4, sei que o x4 é maior ou igual a 5. Maior ou igual a 5. Não é? E eu sei que o x4 também tem que ser o quê? Igual ou menor que 10. Isso. Igual ou menor que 10. Aí acabou. Vamos colocar mais um aqui, né? A de inteiro. Né? Então, opa. Então, eu sei o quê? Que as minhas Professor. respostas, eu sei que o número de exposições, elas têm que ser números Inteiros. tá? Então, vamos Professor. lá. Sim, ok. Oi? Como que ficou o segundo, a quantidade de mulheres atingidas? Segundo. Deixa eu só... É só colocar, tipo, o espaço e Esse no aqui caso que ali você disse? É Esse só aqui? colocar o espaço e colocar o maior ou igual a 2 milhões ali? Tá. Lá no Excel, no solver que você disse? Isso, ali Isso, no que você já colocou. Isso Olha lá, eu seleciono onde que der o resultado, no caso, célula L26, maior ou igual a 2 milhões. Está vendo aqui na tela? Tá, Tá? beleza. Okay. Então, vamos pedir para resolver, é claro. Olha lá, o solver encontrou uma solução. Viram que já demorou um pouquinho mais, gente? Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Vou até pedir o relatório disso daqui. Tá? Manter, tal. Beleza. Senhor, como é que o senhor fez aquele esquema do bodezinho lá que o senhor falou? Já eu volto lá. Tá? Então, olha só, está aqui a resposta. Ó, tá? Então, para que eu maximize, né, então, de acordo com o problema, cadê o problema? Ele quer identificar aqui qual a melhor forma de eu alcançar esse resultado que eu quero, né, dentro das limitações que eu tenho orçamentárias e de quantidades mínimas e máximas que eu quero à disposição de acordo com cada meio de TV. Tá? Então, a resposta ótima é... Resposta ótima. De onde que vem isso? Pesquisa operacional. Aquilo que o professor lá fala para vocês em pesquisa operacional. Então, resposta ótima, qual é? Eu vou contratar 3 exposições na TV no horário normal, 3 exposições na TV no horário nobre, tá? 10 exposições em rádio e 10 exposições em revista. Essa é a resposta ótima para isso. Tá? Dessa maneira você vai estar maximizando. Ok? Com isso, eu vou ter quantas exposições? Aliás, vou ter quantas pessoas expostas? 109 milhões? Aí, deixa eu ver aqui. Página inicial. Deixa eu arrumar o número aqui para ficar bonitinho. Número. Aí, como que eu faço para ficar separado lá por milhar, hein, gente? Queria separar por milhar para mim conseguir contar isso. 1, 2, 3. 10 milhões e 900 mil pessoas serão expostas. Tá?
Então, dessa maneira aqui, eu consigo alcançar 10.900.000 pessoas. Tá? Deixa eu ver aqui se é aqui, não é. Acho que é aqui. Isso, olha lá. Agora sim, ó. Tá? Então, qual é a resposta? Dessa maneira, eu estou maximizando. De acordo com as condicionais, essa situação em que eu consigo mais exposições em pessoas. Vou alcançar 10.900.000 pessoas. Tá? Ok? Qual vai ser meu gasto? 795.000. Qual era meu limite orçamentário? 800.000. 800.000. Tá? Quantas mulheres eu vou atingir? Opa, não, aqui não é real, né? Quantas mulheres eu vou atingir? 5.100.000 mulheres. 5.100.000. Eu queria atingir quantas mulheres? 2 milhões. 2 milhões. Atendi, não é? Queria atingir Sim. pelo menos 2. Então, atingi. Mais do Tá? dobro. Qual era meu gasto com TV que eu tinha no meu orçamento? 500.000. 500. Vou gastar quanto com TV? 345. Tá? Eu queria pelo menos 3 veiculações no horário normal da TV, vou ter essas, tá? No mínimo. Eu queria pelo menos 2 veiculações no horário nobre, vou ter 3. Tá? Eu queria no máximo 10 veiculações em rádio, é o que eu vou ter. Eu queria no máximo 10 veiculações em revista, é o que eu vou ter. Eu queria entre 5 e 10 veiculações, tanto em rádio como TV, e vou trabalhar com limite máximo aqui. Viram que legal, gente? Então, assim, como resolver isso de cabeça ou de mão, né? Vai ficar 3 dias. Assim, são situações muito comuns, muito mais comuns do que talvez vocês imaginem no dia a dia de vocês como administradores, tá? Pesquisa operacional aplicada aí para a situação de resolução de problemas. No caso do nosso contexto financeiro. Professor, em administração, tipo, exercendo mesmo, que parte que eu iria usar essas coisas? Quando eu quiser expor alguma coisa, tipo, eu tô fazendo uma promoção e eu quero expor isso? Sim. Exatamente. Quando você tiver que decidir entre produtos, quando o seu chefe chegar e te falar, eu quero que você faça uma engenharia aí, entre aspas, tanto é que isso daqui, ele começa a enganchar com uma disciplina que se chama engenharia econômica, tá? Aqui é o grau de emenda com uma disciplina que se chama engenharia econômica. Aqui você consegue resolver problemas quando o seu chefe chegar e falar, me faça uma engenharia aí para mim decidir que produto eu posso vender mais para maximizar meu lucro. Ou ao contrário também. Né? Isso, Aqui a gente trabalhou com exemplo só de maximização, mas pode ter situação aqui de minimização. Então, quero que você encontre a solução ótima, a solução ideal para que eu minimize os meus custos da minha empresa sem abrir mão da produção, e aí ele vai colocar as condicionais, né? Tá? Aí você vai falar, vai ter que agir assim, né? Tá? Mas, assim, aqui no Excel ele não é complexo, tá? Então, assim, não se assustem com isso daí. Mas, assim, a parte mais difícil que vocês têm que treinar é isso que vocês estão fazendo com o professor Coppa, é isso daqui, ó. Então, vocês estão tendo essa disciplina, pesquisa operacional, para isso, para aprender a fazer isso daqui que eu estou grifando em verde, ó. Tá vendo? Isso é o difícil da história. Tá vendo? Isso daqui é o difícil da história. Por quê? Porque isso daqui é o problema, né? É o problema que você tinha lá, um problema real, você teve que transformar ele em matemática. E aí, é com essa matemática que o solver vai te resolver. Tá? Então, treinem e caprichem bastante lá com o professor Coppa no exercício de fixação disso daqui, ó. Né? De formular essas fórmulas algébricas aqui que representam o seu problema matematicamente. Que assim, com o tempo também não fica complexo, tá? Quando eu falo que é difícil, não é no sentido, é impossível, não é isso daí. Mas assim, você tem que estar praticando, tá? Você tem que estar exercitando. Tranquilo?
Dúvidas? O que o colega tinha perguntado lá do bode? Como é que faria ele? Ah, não. Então, a gente fez ele aqui, ó. Deixa eu chamar o solver aqui, ó. O que a gente fez? É porque aqui eu representei matematicamente a minha restrição da veiculação em revista numa fórmula matemática só, né? O problema está falando lá o quê? O problema está falando que a sua veiculação em rádio vai ter que ser entre 5 e 10 veiculações. E a sua veiculação em revista é entre 5 e 10 também, tá? Ok? Então, eu não consigo representar isso no solver só com uma fórmula matemática. Então, o que eu fiz ela? Eu dividi em duas, tá? Então, vamos lá. Cadê? Dados, solver. Tá? Então, tá lá. Então, aqui tá, são as duas últimas, tá? Então, aqui, ó, o que eu falei aqui, ó? As duas últimas aqui, né? Então, o que eu falei, ó? Essa célula aqui, que é o que... Eu vou até apagar ela e fazer. Tá? Fazer tudo de novo, vai. Fica mais fácil do que... Deixa eu excluir, vai. Excluir. 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 Eu vou tentar economizar 30 segundos e não fica tão claro, vai. Então, vamos lá. Vamos refazer aqui, tá? Vamos recolocar aqui aquela condição, essa restrição. Só não está cabendo aqui, gente. Deixa eu ver se... Eu vou pintar de outra cor aqui, tá? Então, para ficar marcado aqui. Só para a gente não se perder. Vai ser em azul. O que a gente está trabalhando dentro que o colega perguntou aqui, tá? Então, aqui está a resposta. Aqui é onde eu defini que eu quero que o Excel me dê a resposta, né? O que está em azulzinho ali. Então, o que ele está falando? Olha, eu vou criar aqui uma restrição, né? Que vai estar falando, olha, essa célula aqui, que representa a quantidade de veiculações em rádio, ela vai ter que estar entre 5 e 10, não é? Só que eu não tenho aqui o entre, tá vendo? Ou between, que seria em inglês, tá? Eu não tenho isso. Talvez a Microsoft até poderia colocar. Isso daqui é binário, tá? É linguagem de computador. Eu não tenho between ou entre. Between em inglês, entre em português, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar essa condicional. Quando eu tenho entre, eu tenho que quebrar ela em duas partes, né? Ele está falando, olha, o resultado aqui dessa célula, eles têm que estar entre 5 e 10. Ou seja, o resultado dessa célula tem que ser o quê? Maior do que 5, maior ou igual a 5, não é isso? Então, adiciona. E ele também tem que ser o quê? Essa célula aqui, ela também, então, vou repetir ela aqui, ó. Essa célula, ela também tem que ser o quê? Menor ou igual a? Menor ou igual a? 10. Então, olha só. Na prática, a hora que eu falei isso, eu falei o quê? Você tem que estar, ó, olha lá, ó, olha ela aqui, ó. A célula L30 tem que ser menor ou igual a 10. E a célula L30 tem que ser maior ou igual a 5. É a mesma coisa de eu falar o quê? A célula L30 tem que estar entre 5 e 10. Percebeu? Esse que é o bodezinho aqui, para a gente conseguir entender, né? E jogar dentro da limitação do Excel, que no caso ele não tem lá o between, ou entre. Ô, professor, então ele deixa fazer as células duas vezes, acionar ela duas vezes? Sim. Quantas vezes você quiser. Uma célula, ela tem aí possibilidades infinitas de ter restrições. Ah, entendi. Tá? Ok? Obrigada. Caramba, hein, professor? Que macete legal esse, viu? E aqui, ó, né? Abre aqui as possibilidades. Então, ó, vamos supor que você quer entre 5 e 10, mas você não aceita 7, sei lá. Você é supersticioso e não gosta do número 7. Então, assim, ó, não quero o número 7. Você pode colocar essa restrição aqui, né? Então, vai o que você faz? Vai incluir a restrição de 7, né? Então, lá, a célula L30, eu quero que ela seja o quê? Diferente de 7. Tá?
Não vai dar aqui o diferente. Tá? Aí você vai ter que pegar e quebrar ela em 4, para que não dê o 7. Tá? De 5 a 6 e de 8 a 10, né? Exatamente. Tá? Exatamente isso. Tá bom? Tranquilo? Rapaz que tinha perguntado aí, deu para entender? Sim, professor. Obrigado, hein? Só vamos adicionar ali a última, né, para ficar bonitinho. Então, em revista também entre 5 e 4. Então, x4 tem que ser maior ou igual a 5, maior ou igual a 5, né, adicionar. E essa daqui ela também tem que ser menor ou igual a 10. Tá. Então, ok. Aí vamos resolver de novo, né? Vai dar o mesmo ramo. Tá? Beleza. Eu tinha pedido o relatório só para ver lá o tempo de resposta. Cadê? Qual foi lá? Tá vendo? Já demorou um pouquinho mais, ó, daquele primeiro. Lembra que eu falei? Já demorou um pouquinho mais, ó. Tempo de solução, demorou quase 1 segundo, ó. Vocês lembram aquele primeiro? Tinha dado 5 centésimos de segundo. Aí esse daqui já foi quase 1 segundo, ó. Lembra que eu falei quando foi calcular esse? Isso demorou um pouquinho mais. Né? Então, o que ele fica tentando fazer? Ele vai lá, né, fazendo as interações para tentar resolver dentro das condicionais. E aí, aqui você pega, né? Se quiser um relatório bonitinho, então você nomeia ele do jeito que você quiser aqui, tá vendo? Olha lá. Né? Então, aí você pega, nomeia, ele te dá lá. Tá? Ok? Tranquilo? Aí, no caso aqui, é só questão de você fuçar no Excel para você dar a carinha do